Olá, vamos para a nossa aula em que vamos falar sobre funções da linguagem. Às vezes vocês não compreendem muito bem do que se trata. Funções da linguagem é assim, você se comunica para um montão de coisa. Você fala sobre si, você fala sobre os outros, você tenta convencer alguém sobre alguma tese, alguma ideia que você tem. Então, cada vez que você usa a linguagem, você usa essa linguagem com determinadas peculiaridades. É isso que os estudiosos das funções de linguagem vão fazer. Eles vão dar nomes a essa forma com que você usa a linguagem. Então, se você usa a linguagem falando sobre si, falando sobre seus sentimentos, suas angústias, eles vão chamar isso de função da linguagem emotiva ou função emotiva da linguagem. E eles vão colocar ali características de cada forma dessa de comunicação. Tudo bem? E é isso que nós vamos entender com a aula de hoje. Então, nós vamos começar mostrando quais são os elementos da comunicação e como eles se aplicam e como também eles vão desencadear essa classificação. E depois vamos fazer os exercícios para ver como que isso é cobrado de vocês nos exames vestibulares e no exame do ensino médio, nosso famoso Enem, tá bom? Vamos lá? Então, o primeiro slide que vocês vão ver aí mostra os elementos da comunicação. Quais são eles? Envolvidos um emissor, que é aquele que vai falar, vai escrever, vai desenhar, vai pintar, vai comunicar. Ele se comunica com um contato com o destinatário, então temos aí mais dois elementos, ele estabelece um contato com o destinatário. Então, emissor, elemento 1, contato, elemento 2, destinatário, elemento 3. Por meio de uma mensagem ou de uma mensagem que é transmitida por determinado código dentro de um contexto. Então, agora nós vamos mostrar o que cada um desses elementos aí desempenha dentro da ação comunicativa. O primeiro exemplo que eu coloquei aí é da revista Veja, que tem como função informar dentro de um mercado editorial, deixar as pessoas informadas daquilo que ela quer transmitir. Lembrem-se que o meio de comunicação transmite aquilo que ele realmente deseja. Nem sempre o que ele deseja é o que nós queremos ouvir. Por isso que nós falamos que existe sempre subjetividade, mesmo na escolha daquilo que é referencial. Aqui no caso, eu tenho um emissor, que no caso é a revista Veja, eu coloquei aqui para vocês emissor, alguém que emite a mensagem, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo ou uma empresa, uma instituição. Aqui no caso, nós temos uma empresa, que é a revista Veja. E ela mostra como em suas épocas, aqui temos vários personagens, eu não quero mencionar o nome de nenhum deles, mas vocês reconhecem aí alguns personagens que foram calados, ou pela grande mídia, ou pelas redes sociais, ou porque realmente o que eles pregavam ou pregaram estava além da compreensão das pessoas, ou estava aquém, estava muito abaixo e foi desprezado, estava muito acima e foi simplesmente cancelado. Então, essa cultura do cancelamento aqui, olha, é algo bem interessante para a gente trabalhar, inclusive, né? Pois bem, o próximo slide vai trabalhar conosco a ideia do receptor ou do destinatário. Assim como o emissor pode ser uma pessoa, uma empresa, uma instituição, o destinatário também podem ser vários elementos como destinatários. Podemos pensar no destinatário como uma pessoa, eu me comunico com alguém, eu falo com alguém, eu quero atingir alguém, e esse alguém pode ser uma outra pessoa, pode ser uma empresa em geral, né? Uma instituição, pode ser uma autoridade, até mesmo um animalzinho pode ser o nosso destinatário. É duro quando a gente tem mais animais para conversar do que seres humanos, né? Mas sim, qualquer um desses elementos pode acontecer, pode ser colocado no texto como nosso destinatário. O terceiro elemento é o código, é a maneira pela qual a mensagem se organiza. Um conjunto de sinais, olha que nós temos a palavra sinais aqui, né? Um conjunto de sinais, organizado de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem seu significado em relação aos demais. Pode ser a língua, tanto na sua modalidade oral como na sua modalidade escrita.
pode ser gestos que vão indicar positivo, negativo, mais ou menos, código Morse, sons. Então, por exemplo, se você chega numa situação difícil em que você não quer falar, você pode olhar para outra pessoa e fazer né? Esse significa assim, ó, presta atenção, ou com licença, né? Então, esse pigarrear, ou às vezes quando você quer chamar atenção e você bate a mão. Então, isso tudo pode significar, pode ser chamado de código. É importante destacar que para a coisa ser código, ela deve ser de conhecimento dos envolvidos, emissor e destinatário. Se não tiver esse conhecimento de ambas as partes, não é código, e aí o texto não tem a função de informar, tem a função de confundir. Muitas vezes vai ser mera faticidade. Aí coloquei alguns exemplos para vocês entenderem. Então, o alfabeto surdo-mudo é um código, sim. Por quê? Porque o gesto com a mão significa uma letra e formando vários gestos, você tem aí a formação de uma dada palavra. Aqui nós temos como exemplo um código que seria o código de trânsito. Estranho esse código, né? Eu já vi código de pare, de proibir de estacionar, de siga em frente, de cuidado escola, mas de cuidado, arma de fogo, você nessa situação aqui, amigo, você pode ser metralhado, aí realmente há um grande complicador, não é verdade? Temos aí também um código, uma foto é um código, sim, uma foto é um código, na medida em que as pessoas que estão ali estão com um determinado gestual. Notem que a prof está bem aqui assim, ó, no meio, e a cabecinha de todo mundo está convergindo para ela, ó. Quem está para cá converge para cá, quem está no meio fica reto, quem está do outro lado converge para o lado. Por quê? Porque a prof é a principal aqui nessa relação. Isso é natural numa relação professores e alunos, que o professor seja colocado como centro. Então, ninguém falou para eles convirja, mas nós sabemos que sim. Percebemos pelo sorriso de todos que estão numa situação favorável para eles, ninguém aqui está com um ar tenso, de chateado, né? Tá todo mundo chupando um picolé, alegre, felizes. Eu estou usando a mesma camiseta que eu estou dando aula para vocês hoje. E as pessoas aqui estão compartilhando de um momento de felicidade em seu ambiente escolar. Então, isso também compõe aquilo que a gente chama de código, tá bom? Gestos, posturas, roupas, tudo isso aí é, sim, considerado como código. Temos aqui uma partitura, né? Uma partitura em que temos aqui uma clave de sol, ritmo 4x4, algumas notas colocadas, Fá, Lá, Sol, vemos aqui tal, espalhados, né? E isso aqui, para quem conhece o significado, a pessoa pega um violão, ela pega um piano e ela consegue saber traduzir esses símbolos aqui em uma música. Então isso também é código. A pessoa tem que conhecer, e quem escreveu isso aqui também tem que conhecer, para que se traduza a partitura em uma música, certo? Por isso que é chamado de código. O outro elemento da comunicação, o quarto elemento, é o canal de comunicação. Então, o que seria o canal? Meio físico ou virtual, que assegura a circulação da mensagem. Por exemplo, a onda sonora, no caso da voz, seria o canal de comunicação. O canal deve garantir o contato entre o emissor e o receptor. Então, eu também coloquei aí alguns exemplos para vocês, né? Quando a gente conversa no WhatsApp, eu sou a emissora, o meu interlocutor do outro lado é o destinatário. E qual canal nós usamos? Nós usamos o ambiente do WhatsApp, tá? A foto que vai aparecer, as imagens, os emoticons, as figurinhas, né? Isso daqui seria o canal. Quando alguém está assistindo TV, ela tem esse canal de comunicação. Então aí ela vai receber as mensagens, né? Aqui colocada a mensagem da TV como se fosse um excremento, né? Uma coisa ruim que a gente vai engolindo simplesmente sem pensar, sem nada disso. Aqui eu coloquei o outdoor, né? Meu filho quando era criança. Esse outdoor também é um canal de comunicação, o telefone é um canal de comunicação, o celular é um canal de comunicação. Então,
Tudo isso é canal, ou seja, um instrumento, vamos voltar aqui, né, no nosso slide, um instrumento meio físico ou mesmo virtual. É interessante porque o virtual também é transmitido pelo físico. Então a internet é a coisa virtual, mas ela é transmitida por um celular, por um notebook, por um computador, por uma televisão. Então é físico, virtual, virtual e físico, e as coisas aqui acabam se misturando um pouco. Outro elemento é a própria mensagem, que é o objeto da comunicação. É aquilo que eu quero comunicar. Ela é constituída pelo conteúdo das informações transmitidas, tá? Nos textos dissertativos, o centro da mensagem é o quê? É a tese que será defendida. Numa narrativa, o centro vai ser o enredo. Eu faço alguma descrição até, mas o enredo é o mais importante. Por fim, né, nós temos aí o referente como um elemento de comunicação. O contexto, a situação às quais a mensagem se refere, é isso que a gente vai chamar de referencial. Por isso que a linguagem, ela é referencial, também chamada de informativa, tá? O contexto pode se constituir na situação, nas circunstâncias, no espaço, no tempo em que se encontra. Então é o contexto que vai ser o referente da nossa interpretação. Quando que esse texto foi escrito? Por quem ele foi escrito? Isso é importante, tá? Quando foi escrito? Por quem ele foi escrito? Para quê? Com qual objetivo ele foi escrito? Tudo isso daí vai compor a função referencial. Por isso que eu sempre falo que ajuda o professor de texto as aulas de história, geografia, sociologia, filosofia. Todas elas vão auxiliar o professor posteriormente no momento em que ele for interpretar os textos. Portanto, a função referencial, ela significa que você está tratando mais de informações do que qualquer outro elemento. A partir disso, nós começamos a falar especialmente, depois que você reconhece os elementos da narrativa, a gente passa a tratar especialmente das funções da linguagem. Então, pegando já a última explicação que eu fiz, nós já vamos falar sobre a função referencial, que vocês têm aí logo exibido para vocês na sequência. Então, função referencial, também chamada de função denotativa, alguns chamam de função informativa, tá? Tem todos esses nomes para a mesma coisa. Traduz objetivamente a realidade exterior do emissor. Lembrem o que eu falei. Essa objetividade, ela é limitada. Por quê? Eu vou fazer essa observação aqui, tá? Observação. Traduz objetivamente a realidade, mas sempre há uma escolha sobre qual realidade se quer mostrar. Qual realidade eu quero mostrar, tá? Essa é a observação que eu quero fazer. Aí, essa escolha é muito subjetiva. Como eu vou contar que aconteceu algo? Então, por exemplo, França anuncia que passageiros vindos do Brasil serão testados para a Covid. Beleza, ok. Por que essa informação foi colocada em dado momento no jornal? Por que não se colocou de outra forma essa informação? Então, nós temos que ser críticos e fazer essa pergunta, tá bom? Tratados como filho, cães viram alvo de síndrome humana. É uma informação, virá ali certamente uma reportagem e o aluno vai descobrir que alguns adultos levam demais seus pets ao veterinário, que os veterinários ficam até assim estafados de ver aquele pet que não tem problema algum, mas às vezes os humanos precisam sair de casa por alguma razão e eles, mesmo sendo algo inconsciente, acabam adoecendo seus pets, né? Por que é que colocaram essa informação? Mas essa informação foi selecionada e a partir daí o conteúdo dela, o teor dela, nós vamos dizer que tem função referencial.
Mas é que eu quero mostrar para vocês que mesmo a função referencial, ela vai expressar um pouco de subjetividade. A função emotiva ou expressiva é aquela em que se traduz opiniões do emissor da mensagem. Então, geralmente, isso aqui é muito importante, esse geralmente, porque nem sempre todos eles estão presentes, tá? Às vezes alguns estão presentes e outros não. Então, geralmente o discurso será em primeira pessoa, tá? Eu, para mim, meu. Os julgamentos serão subjetivos. Eu não imaginava que, infelizmente. Por isso que a gente não deixa o aluno usar na dissertação infelizmente, porque ele é muito subjetivo. Ele vai dar ao texto dissertativo, que deve ter função referencial, uma função emotiva, e isso não pode acontecer. Interjeições com valor emotivo, então, esse tipo de coisa também vai tornar o teu texto com função referencial ou emotiva. E as entonações características quando o texto é oral, mas mesmo assim, às vezes, mesmo escrito, o autor deixa de reticências, coloca exclamação. Então, essas entonações, elas acabam também transformando-se em função emotiva ou expressiva. E, enfim, o texto vai ser emotivo ou expressivo quando ele tiver bastante linguagem metafórica. Então, são essas as características de um texto com função emotiva, também chamada de função expressiva, tá bom? E aqui um exemplo, que a minha filha fez uma cartinha para mim, quando ela tinha uns 8 anos de idade, mais ou menos, 10 anos de idade, né? E a cartinha era essa que vocês estão lendo aí. Eu sempre te amei, você sabe disso, né? Eu te amo. Por que eu tô lendo eu te amo? Porque eu e coração. Você é minha estrela que ilumina o meu coração. Não fique triste quando eu fico brava com você, porque é um momento passageiro. Te amo muito. Então, olha aqui nosso gestual, eu pegando aqui na cintura dela, ela com as 2 mãos na minha mão, tá bem? Eu aqui carregando uma hiper máquina fotográfica que eu tinha na época, eu aqui novinha, lá. Uso de primeira pessoa, né? Onomatopeias, textos com marcas de oralidade de exagero, né? Muito, redução, um desenho representando uma palavra, uma abreviação, tudo isso faz parte da linguagem emotiva, também chamada de linguagem expressiva. Outra função da linguagem é a função fática. O que seria uma faticidade? Faticidade é expressa em várias situações. Nós vamos dizer assim, vamos imaginar uma situação em que eu pergunte para você, e aí, fez redação? Às vezes o aluno fala, professora, deixa eu contar para você uma coisa. Pronto, já sei que vão entrar as faticidades. Pergunta e resposta, fez a redação? Não, não fiz. Sim, fiz. Aqui está, professora. Isso é ótimo. Agora, quando o aluno começa, então, professora, deixa eu contar uma história para a senhora. E aí vem, eu fiz, mas eu coloquei dentro do armário, da gaveta do armário, do meu avô, e ele vendeu o armário para um cara, e o cara levou o armário para Bariloche. E agora, a hora que o armário chegar em Bariloche, eles vão abrir a gaveta, vão colocar nos correios, e daqui 3 semanas eu vou receber essa redação e eu vou trazer essa redação para a senhora. E aí, vocês acreditaram nessa história? Não. Então, tudo isso que meu aluno falou alcança um nível de faticidade, porque ele não me informa realmente sobre o que aconteceu, ele não me entrega o produto que seria a redação e ele fica ali enrolando. Quando alguém faz uma pergunta para um político e essa pessoa, esse político, ao invés de responder, o senhor está envolvido no esquema de corrupção? Pois é, lembra quando eu construí o Minhocão? Lembra quando eu asfaltei a BR? E ele começa a falar de coisas que ele fez quando foi governador, quando foi prefeito, quando foi presidente.
e não responde a sua pergunta. Toda essa resposta que ele deu, ela tem função fática. A função fática é aquela função da linguagem que a gente usa no elevador, do tipo, você chega no elevador e fala para a pessoa, calor, né? Cara, falar que tá calor no verão é a maior faticidade que existe. Dia quente, hein? Tá lá 40 graus. Você não precisa falar para a pessoa que o dia tá quente. Isso é só para puxar assunto. Um assunto que logo vai encerrar no próximo andar quando a pessoa descer, ou você descer, outras pessoas subirem no elevador. Você não vai fazer um tratado filosófico no elevador, porque rapidamente você vai descer do elevador. Portanto, nós vamos dizer que essa linguagem de elevador é fática, porque não há mensagem sendo transmitida, apenas uma tentativa de contato. Quando você encontra alguém, você fala, oi, bem, e a pessoa responde, bem, e você? E você responde, bem, fica aquela coisa, oi, bem, tudo bem, 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 e você, bem? Linguagem fática, porque você definitivamente não perguntou se aquela pessoa está bem, e ela também não respondeu se ela está bem, porque se você quisesse saber se a pessoa estava bem, você puxava ela do cantinho e dizia, nossa, você está meio estranho, você está bem, o que está acontecendo? E ela teria a oportunidade de dizer para você se ela está bem ou não. Então veja, nós temos muitas situações assim de faticidade no nosso dia a dia. Quando você pergunta uma coisa para o seu professor e você percebe que ele não sabe responder e começa a enrolar, aquilo tudo que ele falou é linguagem na sua função fática, tá? Vamos ver os exemplos que eu separei para vocês. Então o que vocês têm aí? Vocês têm dois personagens. O que está à esquerda fala, ninguém me entende. Tá chateado, cabisbaixo, olhinho pequeno, fechado, né? Aí a outra tá mais desanimada ainda, com a mão ali apoiada, o rosto apoiado na mão, o braço apoiado na mesa. Sei como é, te entendo. Ninguém me entende também. E o personagem da esquerda volta e fala, entendo. Ué, como assim? Se ninguém me entende, mas a outra entende, mas ninguém entende que ela não entende e ele desentende. Não tem comunicação, tem apenas um desabafo. Temos função fática da linguagem sendo praticada aí nesse quadrinho. Muito interessante, por sinal. Eu já coloquei esse desenho aí em prova de interpretação de texto e juro, os alunos não gostaram. A outra função da linguagem é a função conativa ou apelativa. Imagina quando eu era professora do curso de comunicação e marketing na faculdade, eu ensinava os meninos a usarem essa função, a função conativa ou apelativa. É a função da linguagem usada nas propagandas, ou quando você emite uma ordem para alguém. Então, ela procura influenciar no comportamento do receptor por meio de uma ordem, de um apelo, de um pedido, de uma súplica. Então, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa tal coisa. Até irônico isso aqui, porque esse depressa tá tão mal educado, esse faça o favor tá bem educado, né? Apesar que esse o aqui é tendencioso, né? Às vezes a gente fala esse o favor aí quando a gente tá querendo dar uma bronca em alguém, então tem que tomar cuidado. Fecha a porta da direita com cuidado. Olha aqui, fecha a porta, né? Então, um texto com função conativa ou apelativa. Peça batom, a linguagem panfletária. Saia já, senhor prefeito. Venha conversar conosco, se o senhor é homem, né? Pelos direitos das mulheres, fora o preconceito, o machismo. Então, essa linguagem panfletária, essa linguagem da publicidade é o que nós chamamos de função apelativa ou conativa. Conativa de cone, pamonha, pamonha, pamonhinha, né? Então a gente tem essa linguagem de cone, panfletária. A outra função é a função metalinguística. Ela usa o código como assunto ou explicação para o código. Então, dicionário, a gramática, o livro. Na escola, por exemplo, quais são as aulas que têm função metalinguística? Aula de literatura, vou colocar aqui com letra maiúscula, né? Literatura, a aula de gramática, a aula de redação, a aula de linguagem. Aquele momento em que seu professor de biologia para a aula de biologia para explicar
a origem ou o sentido de uma palavra, tá bem? Essa explicação. Então, bípede. O que é um bípede, professora de biologia? O bípede é aquele que tem pés, podo, né? Podologista, pé. Então, bípede, tudo isso significa pés. Bípede, podologista, o pé bípede, aquele que tem 2 pés. Quando o professor de biologia para explicar esse sentido, ele está fazendo metalinguagem dentro da aula dele, em que ele usa apenas linguagem referencial. Linguagem do professor de biologia é referencial, linguagem. Quando ele para explicar o sentido ou a origem de uma palavra, ele está fazendo metalinguagem. Exemplo, quando eu digo aquela doença é uma expressão popular do interior do Ceará para substituir o nome de certas enfermidades incuráveis ou impressionantes como a lepra, o câncer e a tuberculose. Então eu estou explicando uma expressão. Portanto, aqui a minha linguagem tem função metalinguística e também função referencial ao mesmo tempo, porque eu estou explicando e informando o sentido de uma expressão. Então nós vamos trabalhar bastante com metalinguagem durante o curso e vocês vão se aproveitar e vamos ver um exemplo. O exemplo é retirado de um conto chamado Devaneio Embriaguez de uma Rapariga, de Clarice Lispector. Vocês estão vendo aí a cena de uma peça, né? É um conto que tem peça a respeito, e ela escreveu assim: naturalmente que ela palestrava, pois que lhe não faltavam os assuntos nem as capacidades. Mas as palavras que uma pessoa pronunciava quando estava embriagada era como se estivesse prenhe, palavras apenas na boca que pouco tinham a ver com o centro secreto, que era como uma gravidez. Então é claro, Clarice Lispector com aquelas ideias meio estranhas que o pessoal não entende. Eu entendo, mas tem gente que não entende. Bom, eu procuro entender, né? Então aqui, olha, comparar as palavras com uma gravidez, função poética, tá? Função poética, sobre a qual nós já vamos falar. Mas ao mesmo tempo, como ela está falando, ela falava demais, palestrava, não lhe faltavam assuntos. Olha, toda toada metalinguística, não lhe faltavam palavras que ela pronunciava, o texto todo falando sobre linguagem, palavras na boca, que pouco tinham a ver com o centro secreto, como se fosse uma gravidez. Então, texto com função poética e metalinguística. Por que esse texto é metalinguístico? Pense aí, dá pausa no vídeo, olha para ele direitinho. Por que eu já até usei essa imagem num texto, numa questão difícil de prova de concurso público, porque eu já elaborei provas de concurso público, e eu perguntava qual é a função da linguagem que estava implícita a esse texto. Então notem, eu vou explicar para vocês. Eu tenho aqui um personagem no primeiro quadrinho, ele está num ambiente que até então, se nós olharmos isoladamente, a gente não percebe que é o fundo de uma água. Aqui está a água, ele está ali criando, aí ele nada, ele se afasta, ele volta à superfície, ele toma ares, mergulha de novo e continua o trabalho dele. Ele quer dizer, ele indica implicitamente que aquela pessoa que está no processo de criação, muitas vezes ela tem que se afastar desse processo. Respirar significa pegar novas informações, poder aprofundar-se, poder olhar para si mesmo, almoçar, jantar, dormir, e ela volta para aquilo que ela está criando. Então é metalinguagem, sim, porque eu estou falando sobre o processo criativo, como ele é árduo, como ele é difícil, como ele requer muitas vezes um respirar, uma pausa, um tempo para que possa haver a continuidade. Vocês vão encontrar isso aqui em muitos poemas em que os poetas reclamam da dificuldade em adaptar-se a si próprios, a sua história de vida, à profissão que eles escolhem.
Tá bem? Então muitos poetas vão ver várias vezes Carlos Drummond falando sobre como é árduo escrever, os parnasianos também falando sobre isso, e por isso temos a função metalinguística. Por fim, a função poética da linguagem, em que ela enfatiza a elaboração da mensagem de modo a ressaltar seu significado. Então posso acrescentar aí como função poética os textos do concretismo. É um exemplo aqui, o concretismo. O que nós temos? Nós temos o pêndulo. Notem a coluna à esquerda, um monte de P, mais à sua direita, só o E, o N, o D, o U, o L e o O. Um professor de física poderia usar esse poema concretista para indicar movimento, um movimento que vai se alongando, né, e volta à sua estaca zero. Eu não sei física, então eu não sei explicar isso, tá bom? E isso aqui vai compor, então, um poema. Ele vai trabalhar a imagem da palavra, por isso que é um poema concretista. Muito bem, doutores agora em funções da linguagem, podemos dar continuidade ao nosso exercício, à nossa aplicação. Então vamos pegar aí nossa questão da UEMG, Universidade Estadual de Minas Gerais, que fala assim, olha, assinale a alternativa em que os termos em negrito do fragmento abaixo citado não contém traços de função emotiva da linguagem. Eles colocam singular e plural, né? Contém ou contém, traço, traços, e aí vocês vão fazer essa avaliação. Função emotiva da linguagem. Então a gente vai grifar aquele que não contém, ou seja, vamos grifar a expressão que não tenha traços de subjetividade. Letra A palavra infelizmente tem traço de subjetividade, claro. Por quê? Porque quando eu falo infelizmente, ainda mais com um ponto de exclamação, eu estou mostrando como eu penso ou o que eu penso a respeito desse determinado conteúdo. Então, infelizmente, tem traços dessa subjetividade. Letra B. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório quando sai da sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. Cobaia de laboratório, vocês acham que tem marca de linguagem emotiva? Eu acho que não. Vamos ver a letra C. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar. A palavra rótulo, ela tem traço emotivo? Eu acho que não. Letra D. Ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos prontinhos para ser desmontados e montados, picadinhos. Pronto, agora nós já temos traços de subjetividade, de linguagem emotiva. Esse diminutivo dá ao texto essa questão emotiva. Mas e agora, Su, qual é a resposta certa? Porque não tem duas respostas, tem uma só. Qual delas, letra B ou letra C, vai ter maior carga de emotividade? A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório, ou outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar. Qual para vocês seria a resposta correta? Notem que quando ele compara a leitura com a cobaia de laboratório, ganha contornos de cobaia de laboratório, ele está fazendo uma construção metafórica. E exatamente essa construção metafórica que vai fazer com que eu entenda como que essa expressão é emotiva, como que essa expressão carrega um grau de subjetividade. Agora, aqui tem realmente totalmente livre, está totalmente livre de traços emotivos, é a letra C, que é a nossa resposta. São o rótulo de um produto que se vai comprar. É significativo isso que está ali presente, tudo bem? Portanto, a nossa letra certa é a letra C, ok? A questão número 2 da Universidade Federal de Viçosa também vai questionar se vocês conseguiram, obviamente, entender o que é a metalinguagem. Olha lá embaixo, assinale a alternativa que contém metalinguagem no romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. Esse daí é bem interessante, que é melhor você ler o enunciado lá embaixo antes de fazer a questão, tá bom? Então, olha só, resolvi estabelecer-me aqui na minha terra,
município de Viçosa, Alagoas, e logo planejei adquirir a propriedade. Deixa eu colocar planejei aqui logo, né, gente? Porque senão a gente... Planejei adquirir a propriedade São Bernardo, onde trabalhei no eito com salário de 5 tostões. Eito é na lavoura mesmo, tá? No trabalho, na enxada, é como nós falaríamos. Tem traços de metalinguagem aí? De jeito nenhum. Tem traços de subjetividade, mas não de metalinguagem. Número 2. Uma semana depois, à tardinha, eu que ali estava aboleado desde meio-dia, tomava café e conversava bastante satisfeito. Também nada de metalinguagem. Item 3. João Nogueira queria o romance em língua de Camões, com períodos formados de trás para diante. Pronto, temos aqui já um trecho, né, com a metalinguagem. Falar sobre um romance, falar sobre a língua de Camões, falar sobre períodos, né, falar de como ele seria construído. Isso faz com que o texto seja metalinguístico. Portanto, item 3 faz parte da nossa resposta. Letra A pode ser, letra B caiu fora já, letra C caiu fora, letra D pode ser, letra E caiu fora. Vamos avaliar agora a 4 e a 5, porque é aí que estará a nossa resposta. Item 4. Já viram como perdemos tempo em padecimentos inúteis? Não era melhor que fôssemos como os bois? Bois com inteligência. Haverá estupidez maior que atormentar-se um vidente por gosto? Será? Não será? Para que isso? Procurar de sabores? Será? Não será? Nada de metalinguagem aí, pessoal. Tá? Então, já podemos cortar a resposta que vem aqui, 3 e 4. Não dá. Vamos para 5 para verificar se o gabarito está correto e chegaremos à conclusão que a letra A é a resposta. Foi assim que sempre se fez, respondeu Azevedo Gondim. A literatura é a literatura. Pronto, já temos metalinguagem aqui, texto falando sobre texto. A gente discute, texto falando sobre texto. Briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta, palavras escritas, é outra coisa. Se eu fosse escrever, como falo, ninguém me lia. E temos então aí metalinguagem claramente, tá? E a nossa resposta, letra A. Beleza? Essa é a resposta certa. Fácil a questão, né? Pode para qualquer lugar do Brasil fazer prova que você vai se dar bem. Nossa, eu estava envenenada quando elaborei essa apostila para vocês, hein? Questão 3, PUC de São Paulo. Vamos lá, vamos ver o que nos espera. Coçar e comer é só começar. Ai, gente, vou até dar risada aqui, né? Porque eu quase não gosto de comer, né? Então fica quieto. Conversar e escrever também. E agora? Ah, não, eu não gosto de conversar e também não gosto de escrever. Até parece, né? Escrevo mais que o aluno, né, pessoal? Na fala, antes de iniciar, mesmo numa livre conversação, é necessário quebrar o gelo, função fática da linguagem. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde, como vai, já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou de futebol. No escrever também poderia ser assim, e deveria haver para a escrita algo como conversa vadia, com o que se divaga até encontrar assunto para um discurso encadeado. Mas, à frente da conversa falada, né, à diferença da conversa falada, nos ensinaram a escrever na lamentável forma mecânica que supunha texto prévio, mensagem já elaborada. Escrevia-se o que antes se pensava, ou melhor, o que antes se pensara, mais que perfeito. Agora, entendo o contrário, escrever para pensar, uma outra forma de conversar. Estamos aí no campo da metalinguagem. Assim, fomos alfabetizados, em obediência a certos rituais. Fomos induzidos a desde o início escrever bonito e certo. Era preciso ter um começo, um desenvolvimento e um fim predeterminados. Isso até hoje na sua dissertação do Enem, né, gente? Isso estragava, porque bitolava o começo e todo o resto. Tentaremos agora, quem? Eu e você, leitor, conversando, entender como necessitamos nos reeducar para fazer do escrever um ato inaugural.
Não apenas transcrição do que tínhamos em mente, do que já foi pensado ou do que já foi dito, mas inauguração do próprio pensar. Pare aí, me diz você. O escrevente escreve antes, o leitor lê depois. Não, lhe respondo. Não consigo escrever sem pensar em você por perto, espiando o que escrevo. Não me deixe falando sozinho. Pois é, escrever é isso aí, iniciar uma conversa com interlocutores invisíveis, imprevisíveis, virtuais apenas. Sequer imaginamos de carne e ossos, mas sempre ativamente presentes. Depois é espichar conversas e novos interlocutores surgem, entram na roda, puxam o assunto. Termina-se, sabe Deus onde. Muito bem. Texto, então, com função fática. Não é que tem função fática, mas ele trata da função fática, trata da função metalinguística e, no fundo, nós podemos dizer que ele é um texto referencial, porque ele vem falar sobre uma determinada época, né? Vamos ver o que a questão, o que o item reserva para nós. O que querem da gente com essa questão? Isso que nós vamos ver agora, tá bom? Observe a seguinte afirmação feita pelo autor. Em nossa civilização apressada, o bom dia, o boa tarde já não funcionam para engatar conversa. Qualquer assunto servindo, fala-se do tempo ou do futebol. Ela faz referência à função da linguagem, cuja meta é quebrar o gelo. Indique a alternativa que explicita essa função. Qual que é? Qual é aquela função em que a gente quebra o gelo, em que você chega no seu interlocutor no primeiro momento e apenas testa se ele quer conversar com você, e começa, engata uma conversação? Acertou quem falou função fática da linguagem. Letra C, a nossa resposta, tá bom? Então, não vou fazer muitos rodeios, porque está bem aqui, ó, ligado aqui certinho, ó, diretamente uma coisa com a outra. Se o texto fosse motivo, ele teria uma carga maior de subjetividade. Aqui não, ele coloca a primeira pessoa, mas o objeto dele de discussão é outro. E também o enunciado é bem específico. Qual é a função da linguagem que é responsável por quebrar esse gelo, por engatilhar uma conversa? É, sem dúvida alguma, a fática. Temos que tomar bastante cuidado, porque o texto serviu para mostrar várias funções, mas é o enunciado que está nos dando a resposta da questão, tá bom? Vamos para mais uma questão de vestibular. Dessa vez nós vamos lá para INSPER. Vem aí o poema do Tristan Tzara, que é para fazer um poema dadaísta. Vocês conhecem esse poema da aula de literatura que vocês têm na escola. Frente a esse enunciado, o que nós percebemos? Nós vamos ter que ler os poemas e verificar qual deles tem metalinguagem. Vamos para o poema da letra A. Fala-se assim, ó, receita de herói. Tome-se um homem feito de nada, como nós, em tamanho natural. Embeba-se-lhe a carne lentamente de uma certa aguda, irracional, de uma certeza aguda, irracional, intensa como o ódio ou como a fome. Depois, perto do fim, agite-se um pendão e toque-se um clarim. Serve-se morto. Então, olha só, ele falando, que interessante, Reinaldo Ferreira, né? Como você vai fazer a receita de um herói, como você vai construir um herói. Não importa muito bem a receita, você vai ter um herói morto, que é o que geralmente acontece com os heróis, menos aqueles fantasiosos, né, da Marvel e tal. Então, nós temos aqui metalinguagem? Não, com certeza não. Nós podemos até falar que nós temos aí uma linguagem poética, uma linguagem bem trabalhada, expressiva, mas não é um texto que fala sobre texto. É um texto que fala sobre como construir um herói. A letra B, ela vai ser estudada. Nós ainda vamos falar sobre concretismo na aula que nós vamos ter aqui sobre literatura. Então, o que nós temos? Girafas africanas, próxima linha, como meus avós, próxima linha, quem me dera ver o mundo tão alto quanto vós. Tudo bem? Então, é uma reflexão, assim, de uma ideia meio dadaísta, né? São várias
vários campos semânticos diferentes para compor uma ideia. Qual a ideia? De que nós deveríamos, como os antepassados e como as girafas, enxergar um pouquinho mais alto, ok? Tem metalinguagem? É texto falando sobre texto? Não. Então, não é a letra B a nossa resposta. Letra C, uma curiosa letra C, né? Vamos ver se vocês vão perceber aí o que está acontecendo na letra C. Nós temos o famoso Garfield e o dono dele, né? O tutor dele. No primeiro quadrinho é uma tira, então são 3 quadrinhos. Numa tira, eu tenho ali o personagem que está com o olho assim meio baixo, como quem observa algum objeto, alguma coisa que está abaixo dele. Aí o Garfield passa e ele fala assim, o tutor, né? Hora da dieta. E o que o Garfield pensa? Respondendo, droga. Eu vou falar para vocês, essa vai ser a nossa resposta. Mas antes disso eu quero explicar a letra D de dado para vocês. É a capa da revista Galileu. Então temos aí a revista, filosofia pop, sabedoria para o dia a dia. E ainda usar uma linguagem pop, pro, né? Quando eles colocam aqui a contração do para mais o o nesse pro que está aqui colocado, nós estamos com uma linguagem pop. E dentro dessa revista, com certeza, nós encontraríamos textos falando sobre a linguagem. Notem que a revista em si, ela não é metalinguística, porque eu estou apenas informando. Olha, o que você vai encontrar aqui dentro? Você vai encontrar aqui uma filosofia popular, mas ela não está fazendo reflexão metalinguística. Eu fiz, ao explicar a palavra pro. Eu fiz metalinguagem, mas a capa em si não é metalinguística. E a letra E, no futuro, redes de transporte pensarão por conta própria. E aí você tem uma imagem, vou dar uma aumentadinha aqui nela para a gente poder ter uma visão melhor. Ele fala assim, olha, os meios de transporte do futuro serão capazes de se adaptar às necessidades de deslocamento das pessoas. Por isso, o HSBC, nem sei se existe esse banco aqui ainda no Brasil, mas no mundo todo existe. Não todo não, algumas capitais, grandes cidades e tal, né? Ajuda a financiar a evolução dos sistemas de transporte inteligentes ao redor do mundo. Um mundo novo está emergindo, faça parte dele. Saiba mais em hsbc.com.br no futuro. Então, a gente até fez uma redação sobre isso, né? Cidades inteligentes, como as prefeituras podem colaborar para uma cidade que use as tecnologias a seu favor. Esse texto não tem função metalinguística, ele é apenas informativo, ele vem mostrar como que o banco está aí antenado nas novidades. A pergunta é como se dá a metalinguagem aqui nessa letra C. Talvez vocês não conseguissem assim indicar ao observar, mas eu vou mostrar para vocês uma coisa. Como que vocês explicariam o fato da linha aqui, ó, estar totalmente reta e de repente o texto cai, o texto vai para baixo assim, ó? É porque o Garfield está meio gordinho, né? Então ele está tão gordo que a própria tira, ela desce. Como, professor, aqui isso é metalinguagem? Ora, a linguagem da tira é composta do signo verbal e não verbal. Até mesmo esse quadrado compõe o conteúdo informativo da tira. Então, quando esse mecanismo de linguagem não verbal ele é afetado por um elemento do gatinho, porque ele está muito gordinho, nós vamos perceber que houve um trabalho metalinguístico, sim. Houve um momento em que o próprio texto foi um elemento de componente de significação dentro daquilo que se quer transmitir na charge, e por isso que aí existe a metalinguagem. É quando a linguagem serve para si própria, e é o caso, é o que aconteceu aqui. A linguagem não verbal foi afetada e, obviamente, ela se desdobrou para a linguagem verbal, quando ele fala, é hora da dieta, porque você está tão gordo que a própria tira, olha a meta, a própria tira em que nós estamos, ela foi para baixo quando você passou, tá bom? Claro, tudo isso no campo da ficção, do imaginário, né, do jogo de palavras que foi dado aí por quem fez a tira.
Eba, voltamos para o Enem, né? Nosso campo de conforto ali. Esperamos que seja ao menos, né? Bom, temos um poema que fala assim, olha, as cartas de amor. E aí, você escreve muitas cartas de amor, amigo? Ou você coloca mensagenzinhas curtas ali no WhatsApp e pronto? Não, faça cartas de amor, manda pelos correios, né? Olha só que coisa legal. Eu adoraria não, eu recebia cartas de amor quando eu namorava meu namorado. Ultimamente faz tempo que ele não manda carta de amor pra mim, mas faz tempo que eu não mando pra ele também, então eu vou exigir o quê, na verdade? Ultimamente carta de amor é WhatsApp, fez tal coisa, comprou tal coisa, eis a vida de casados, né, gente? Então olha, cartas de amor, as cartas de amor, olha o conselho, deveriam ser fechadas com a língua. Não vou nem explicar isso pra vocês, né, porque, veja, quando a gente escrevia cartas, a gente colocava no envelope, o envelope vinha assim com uma colinha. Tinha gente que não se fazia de rogado, pegava e passava a língua assim para umedecer aquela cola e colava, né? E ele está dizendo, ó, faça isso. As cartas de amor deveriam ser fechadas com a língua. Elas deveriam também ser beijadas antes de serem enviadas. Então vocês imaginam, né? Aquela moça passa o batom ali, beija, ou o rapaz vai lá, beija assim, deixa até uma marquinha. Sopradas, respiradas. O esforço do pulmão capturado pelo envelope, a letra tremendo como uma pálpebra. Não a cola isenta, não a neutra, mas a espuma, a gentileza, a gripe, o contágio. Porque a saliva com a qual eu vou colar a carta acalma um machucado. As cartas de amor deveriam ser abertas com os dentes. Ok? Então, na verdade, o que o poeta quer nos mostrar? As cartas de amor não podiam ser essa coisa fria, tecnológica, tem que ter saliva, tem que ter aquilo que é físico. Tanto que para ser aberta, ela não poderia ser aberta delicadamente, tem que ser aberta com os dentes, com a ferocidade daquele que quer amar intensamente. É um poema intenso. É isso que eu quero mostrar para vocês. Lá no calor do Enem, você refletindo sobre um romance caliente, cheio de ferocidade, né? Só que não, a gente está tão tenso que nem presta atenção muitas vezes nessas intenções. Por isso que às vezes é difícil a prova de interpretação, porque sim, temos que prestar atenção, captar a intenção de quem escreveu o texto, tá bom? Então olha só. No texto predomina a função poética da linguagem. Ai, que fofinho ter falado pra gente, né? Pois ele registra uma visão imaginária e singularizada do mundo, diferentona. É isso que quer dizer o singularizada. Construída por meio do trabalho estético da linguagem. Por que estético, gente? Porque ele trabalha com imagens. A gente até vê a pessoa escrevendo a carta, a gente até vê a pessoa colocando dentro do envelope, até vê ela passando a língua naquela cola, até vê ela rasgando, vamos dizer assim, a carta nos dentes. Então isso que seria o quê? A visão imaginária, tudo bem? Esse imaginário aqui é de imagem, tá? Não é de imaginar não, tá? É de imagem mesmo. Vou até escrever aqui para vocês. É de imagem mesmo, e singularizada, construída por meio do trabalho estético da linguagem. A função conativa, que é a função apelativa da linguagem, cone, né, gente? Apelativa da linguagem, também contribui para esse trabalho na medida em que o enunciador procura. Então, veja, procura o quê? Vamos lá, função conativa. Já abandonamos a função poética que está no primeiro período e nós vamos procurar agora aquilo que é a função conativa. Então ele procura fazer o quê? Influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta de amor, por meio de opiniões pessoais. Pode ser essa. Definir com objetividade o sentimento amoroso e a importância das cartas de amor. Não, a função que define com objetividade qualquer coisa é a função informativa da linguagem, função referencial. É essa que nós estamos procurando? Não estamos procurando informativa referencial, estamos procurando a conativa.
Serve para alertar para as consequências perigosas advindas de mensagens amorosas? Olha, pode ser a letra C, porque sim, a função conativa tem a função muitas vezes, de alertar. Nós vamos ver depois se é essa a função. Eu estou querendo alertar alguém ou estou querendo aconselhar? Vamos deixar a letra C aí suspensa. Letra D, esclarecer como devem ser escritas as mensagens sentimentais nas cartas de amor. Não. De jeito nenhum. Esse esclarecer também seria função informativa ou referencial. Então, idem a letra B. Assim como não é a B, não é a D. Letra E, produzir uma visão ficcional do sentimento amoroso presente em cartas de amor. Não quer fazer uma visão ficcional. Ele quer mostrar realmente, ele quer dizer como que ele pensa que devem ser as cartas. Então, também na letra E não temos função apelativa, não temos função conativa. E vamos lá, letra A, influenciar o leitor em relação aos sentimentos provocados por uma carta, ou alertar para as consequências perigosas das mensagens amorosas. A letra C ela extrapola o sentido totalmente do texto e a resposta certa é a letra A. Eu estranhei um pouquinho porque no manual do elaborador de itens, eles pedem geralmente que os itens tenham o mesmo tamanho. Então, quem elaborou a letra A aí realmente não conseguiu atender a esse pedido da equipe do MEC. Notem que a letra B, C, D e E tem o mesmo tamanho, né, de enunciação. Mas a letra A está bem grandona, então é uma coisa meio estranha, mas é uma questão do Enem, do último Enem, e a resposta certa é a letra A. Na questão 6, nós temos aí 5 textos e nós vamos avaliá-los para verificar se eles expressam função emotiva e conativa da linguagem. Vamos ver o enunciado primeiro, vamos ler o enunciado antes mesmo de lermos os excertos, tá? 2 dos 5 textos transcritos expressam sentimentos de incontida revolta diante de situações inaceitáveis. Esse transbordamento sentimental se faz por meio de frases e recursos linguísticos que dão ênfase à função emotiva, tudo bem? Tá aqui, ó. E à função conativa, apelativa da linguagem. Esses 2 textos são, então, é isso que nós vamos ver agora. Vamos subir um pouquinho aqui. Texto número 1. Perante a morte, empalidece e treme. Treme perante a morte, empalidece. Coroa-te de lágrimas, esquece. O mal cruel nos abismos geme. Vocês enxergaram aí alguma situação, como que fala mesmo o enunciado? Em que há um transbordamento sentimental que se faz por meio de frases e recursos linguísticos que remetem à função emotiva e conativa da linguagem. Ou seja, em algum momento, o autor do texto apela para o ouvinte, para o falante, para aquele que está lendo o poema? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que ele está perante a morte, empalidece e treme. Treme perante a morte, empalidece. Coroa-te de lágrimas, esquece. O mal cruel que nos abismos geme. Não estou vendo nada aí primeiro, de emotivo, porque ele não está falando dele, ele está falando do outro. Olha como ele usa a segunda pessoa, tá bem? Então, nós vamos descartar o texto número 1. Texto número 2. Tu choraste em presença da morte? Pronto, já temos a função conativa, viu, pessoal? Porque ele se dirige a uma segunda pessoa. Tá aqui, ó, o interlocutor, tá? Segunda pessoa, o interlocutor. Então, temos a função apelativa que sim. Tu choraste em presença da morte, na presença de estranho choraste, não descende o covarde do forte, pois choraste, meu filho, olha o presente de primeira pessoa aqui, não és. Então, eu já quero antecipar para vocês que o item 2 tem tanto a função apelativa quanto a função emotiva que o enunciado nos pede, tudo bem? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós temos que assinalar a letra que contém o item 2. Vai ser a resposta, portanto, a letra B ou a letra C. Letra B ou a letra C, certo?
Vamos lá, vamos para o texto número 3. Corrente que do peito destilada, sois por 2 belos olhos despedida, e por carmim correndo dividida, deixais o ser, levais a cor mudada. Então nós temos aqui a letra B, nós vamos verificar agora se é essa a resposta ou se é a letra C. Eu tenho que olhar para a letra B agora e me perguntar o seguinte, para a letra B não, para o texto de Gregório de Matos, e fazer a seguinte pergunta: esse texto de Gregório de Matos tem função apelativa? Corrente que do peito destilada, sois por 2 belos olhos despedida, e por caminho corrente dividida, deixais o ser, levais a cor mudada. Não, ele está colocando fatos, certo? Ele não dialoga, ele não mexe, ele não interpela o interlocutor. Portanto, não tem função conativa, /apelativa. E também não tem a emotiva, porque de novo ele está falando o quê? Do outro. Então a nossa resposta só pode ser a letra C. Aí nós vamos pular aqui o texto 4 e nós vamos diretamente para o texto 5 e vamos verificar se é ele, se o texto 5 tem aquelas peculiaridades da linguagem apelativa e emotiva que nós estamos procurando, tá? Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto que o pavilhão se lave do teu pranto. Então sim, ele dialoga, ele chama por Deus, ele clama por Deus, ele dialoga com a musa, que são as marcas da função apelativa. E quando ele fala, mas que bandeira é esta? Quando ele faz a pergunta, quando ele se coloca ali na posição de quem tem um transbordamento sentimental, ele prova pra gente que a resposta é a letra C. Fácil essa, né? Ainda mais depois da aula que vocês tiveram, ficou mais fácil ainda. Muito bem. E vamos para a questão número 7. A questão número 7, ela é icônica. Quem que já fez um vestibular na vida ou estudou para vestibular e não conhece essa questão da FUVEST? Muito interessante. O que nós vemos ali no texto não verbal? Eu vejo uma mão que está desenhando a outra mão, né? Uma aparece ali com um lápis, a outra aparece com uma caneta, mas enfim, um desenhando o outro. Ou seja, eu estou falando de um texto que se autodescreve, por isso que é metalinguagem. Vamos de novo, se é texto não verbal, eu não vou falar nada, a gente basta olhar. E ele traz uma mensagem. Agora, como é uma aula e às vezes a pessoa não captou a mensagem, eu que sou professora tenho que explicar, né? Então o texto se autoconstrói. É isso que o texto está mostrando e por isso temos metalinguagem. Observe ao lado essa gravura de Escher. Vocês mencionam Escher de vez em quando nas dissertações, né? Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura encontram-se com frequência aonde? Nos jornais, nos textos publicitários, na prosa científica, na literatura ou nos manuais de instrução. Onde que a gente vai ter metalinguagem, hein, pessoal? Vamos ver a explicação? Nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante. Isso seria metalinguagem? A resposta é não, porque para ser metalinguagem precisa de texto que explica texto, tá? E a letra A não está dizendo isso. Letra B. Nos textos publicitários, quando se comparam 2 produtos que têm a mesma utilidade. Então eu comparar uma caneta vermelha com uma caneta azul, eu estarei fazendo metalinguagem? A resposta é não. Então, por favor, tá? Aqui eu estaria apenas fazendo uma comparação. A comparação ela é mais função referencial do que qualquer outra coisa. Então, também não é metalinguagem. Letra C. Na prosa científica, quando o autor descreve com isenção e distanciamento a experiência de que trata. Não. Para ter metalinguagem, eu tenho que ter texto falando sobre texto. Vou ficar repetindo isso até amanhã, né? Agora vamos ler as duas, D e E. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras
para expor procedimentos construtivos do discurso, ou nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada sequência de operações. Então, claro, letra D é a nossa resposta na literatura, quando eu uso palavras para expor construção de palavras. É o discurso pelo discurso. Portanto, letra D de dado a nossa resposta. A letra E, ela não explica nada, né, na verdade. Quando se organiza com clareza uma determinada sequência de operações. Aqui seria o quê? Função informativa, função referencial, tá bem? Então, não é a nossa resposta, porque nós queremos falar sobre metalinguagem, que está na letra D. Questão icônica da FUVEST. Muito legal, muito interessante a questão, bem famosa. A questão 8, que é a última dessa unidade, ela tem um grau de dificuldade e eu vou dar um conselho para vocês. É melhor nós lermos as alternativas e irmos para os textos, que vai tornar a resolução um pouquinho mais fácil, tá bom? Então vamos lá. A letra A fala assim: temos hipérbole no termo genérico tudo do primeiro texto. Temos relação intertextual com um poema concretista no segundo texto, porque é respectivamente, né? Temos característica de poema pílula no terceiro texto. Vamos ver se isso é verdadeiro ou não. Vamos lá. Item 1. E essa? Folha de São Paulo. Apuração sobre Flávio pode avançar sobre milícias e primeira-dama. A Micheque, Micheque Bolsonaro. E o Flávio disse que é tudo mimimi. Sim, é tudo mimilícias. Bom, certamente, se é Folha de São Paulo, 18/5/2019, eu não vou nem falar de quem que deve ser, mas é daquele humorista que também fala buemba, né? Ele que gosta de fazer essas críticas, seja quem esteja no poder, ele gosta de fazer essas críticas. É a vida dele, né? Bom, é a postura dele, é diferente. O que nós temos ali? Nós temos a palavra tudo colocada onde? É tudo mimimi. Vocês acham que é hipérbole dizer que tudo é hiperbólico? Eu acho que existe um exagero aí, tá bom? Eu vou colocar em questionamento essa letra, esse item 1, essa letra A nesse primeiro item. Relação intertextual com o poema concretista no número 2, nem passa pela minha cabeça. O poema número 2, ele não tem os traços do concretismo, que seria o quê? Um poema visual. Aqui eu tenho um poema discursivo normal, então não há que se falar em concretismo. Característica de poema pílula, isso é verdade, tá? O único elemento verdadeiro aqui é esse característica do poema pílula. Realmente aqui no item 3, nós temos aquela coisa pequenininha, tudo isso aqui é o texto, ó, tá? Tudo isso aqui é o texto. Então, na letra A, realmente o único item que está bem avaliado é o último, é o terceiro. Vamos para a letra B. Neologismo no termo mimilícias apenas. É verdade, mimilícias é um neologismo, mas micheque também é um neologismo, misturando Michele com cheque, também é um neologismo. Então a letra B está errada, porque eu não tenho apenas esse neologismo, tá bom? Tá errado. Para comentar o texto 2, linguagem típica do sul do país, vamos ter que ler. Se simples, se digo, transfoi-se-me. Esses trizes, famigerado, sim senhor, e alto repetiu vezes. O termo, enfim, nos vermelhões da raiva, sua voz fora de foco, e já me olhava interpelador, intimativo. Apertava-me, tinha eu que descobrir a cara. Famigerado, habitei preâmbulos, bem que eu me carecia noutro ínterim de indúcias. Como por socorro, espiei os 3 outros em seus cavalos intungidos, até então, mumumudos. Mas Damásio perguntou: Vós, messê, declare, esses aí são de nada não, são da serra, só vieram comigo, para testemunho. Bom, vocês acham que aí nós temos linguagem típica do sul do país?
Alguma coisa aí revela para vocês isso? Não, não revela. Porque Guimarães Rosa, ele retrata os personagens dele no sul da Bahia, norte de Minas Gerais. Você já estudou literatura na escola e você sabe disso. Então não é um autor, vamos supor que fosse o Érico Veríssimo, aí nós poderíamos pensar em sul do país, mas é Guimarães Rosa. Então também não, essa aqui também está errada, não tem como nós colocarmos letra B. Função emotiva da linguagem, verbete, autodidata, ignorante por conta própria. Não tem nada de emotivo aqui. Passemos para a letra C. Neologismo em termo não existente na dinâmica atual da língua. Uai, mas então como que eu vou avaliar, né, um termo que é inexistente? Não tem como. Fica uma coisa assim dadaísta, né, sem sentido. Neologismo de mumumudos, é verdade, mumumudos é um neologismo. E metaforização. Tem alguma metaforização? Vamos dar uma olhada? Famigerado, habituei preâmbulos. Habitei preâmbulos, né? Quer dizer, eu trouxe, mas esse habitei não é de morar, bem que me carecia muito de indústrias, como por socorro espiei os outros 3 e seus cavalos, intungido, são nada, são da serra, só vieram. Não temos nenhuma presença de metaforização, portanto não temos a letra C como resposta. Vamos para a letra D e E. Neologismo com 2 substantivos. Verdadeiro. Quais seriam eles? Seriam mimilícias e micheque. Verdade. Neologismo e linguagem peculiar. Neologismo de mumumudos e uma linguagem peculiar, cheia de expressões ser simples, ser digo. Isso é uma expressão, isso não faz parte da língua portuguesa, né? Humor com os tons de metalinguagem. Quando eu falo verbete, qual a palavra? Autodidata. Autodidata é o ignorante por conta própria, né? Então ele faz sim o humor e vai ser essa a nossa resposta. Letra D de dado. Não tem como, tá, gente? Não tem como negar. Letra E. Eufemismo com o termo mimimi. Verdade, tá certa a resposta, certo? Neologismo com os termos trizes e mumumudos. Certo, mas não é linguagem referencial. Realmente eu tenho metalinguagem no item 3. E temos aí, portanto, resposta letra D de dado. Difícil a questão, mas também uma boa questão para avaliar se o aluno conseguiu entender o que é o neologismo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e seguimos então para a unidade 4.